Olá pessoal, vamos agora iniciar mais uma aula de física e o tema da nossa aula de hoje é cinemática, tá? Vamos estudar o que é conhecido como movimento retilíneo uniforme da cinemática. Sabemos que a cinemática é a área de estudo da física que estuda o movimento dos corpos, tá? É aquela área da física que vai estudar as grandezas como aceleração, como velocidade de um objeto, distância percorrida, quais são as equações de movimento de um corpo, de um objeto, entendeu? E vamos iniciar, falamos sobre o que é o movimento retilíneo uniforme. É o primeiro tipo de movimento que a gente estuda na cinemática. É o movimento mais básico que um corpo deve fazer, né? Pode fazer. Antes da gente falar sobre o movimento retilíneo uniforme, eu vou definir alguns conceitos aqui que é importante para vocês. Então, o primeiro conceito que é importante falar é o que é referencial. Por que é importante falar sobre referencial? Porque é o seguinte, na cinemática, sempre que vamos estudar um objeto, por exemplo, tem um carro percorrendo. Esse carro está em movimento, mas eu pergunto, ele está em movimento com relação a quem? Por exemplo, sabemos que o nosso planeta está em movimento com relação ao Sol, não é isso? O planeta gira em torno do Sol. Porém, a gente está em movimento com relação ao nosso planeta? Não, porque estamos dentro dele, né? Mas a gente está em movimento com relação ao Sol. Porque a gente está no nosso planeta, o nosso planeta está em movimento com relação ao Sol. Então é bom a gente definir referenciais, esse conceito de referencial, porque a gente pode estar em movimento para um referencial, mas pode estar em repouso, pode estar parado para outro referencial, entendeu? Então referencial é um corpo ou um objeto usado para definir a posição do corpo que está sendo analisado, entendeu? Então referencial, eu vou escrever assim, uma referência é uma referência usada para definir a posição de um objeto, entendeu? Tendo em vista isso, o que é um referencial, eu vou logo adiantar para vocês. O referencial que a gente geralmente adota na cinemática, na física, na mecânica, quando a gente está tratando de um problema de uma dimensão, a gente usa uma reta orientada para a direita. A gente chama essa reta de eixo X, tá? Eixo X, tá bom? Quando a gente está tratando de um problema com duas dimensões, a gente usa o nosso sistema de cartesiano, que é uma reta, o eixo X, né, na horizontal, e uma reta vertical, que é o nosso eixo Y, tá? Isso daqui é chamado de sistema cartesiano. Beleza? Então vamos lá. Começar a estudar o que é o movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme é chamado de MRU. Movimento retilíneo uniforme. Então, o que é o movimento retilíneo uniforme? É todo o corpo que se move em linha reta, por isso que a palavra está retilíneo, ou seja, linha reta. Esse retilíneo vem de linha reta, ou seja, uma trajetória reta. E uniforme quer dizer o quê? Velocidade constante. Ou seja, um corpo, um objeto, um carro que se move a um movimento retilíneo uniforme, ele está se movendo numa trajetória reta e sua velocidade não varia, sua velocidade é a mesma. Por exemplo, eu estou num carro que está percorrendo a 30 metros por segundo o tempo todo. Se for para 31, o movimento já não é retilíneo uniforme, porque a velocidade variou, entendeu? Então, o nosso objetivo da nossa aula hoje é achar uma equação que descreva o movimento retilíneo uniforme de um corpo, de um objeto, entendeu? Para isso, vamos ver o que é a velocidade, tá? Então, vamos ver o que é a velocidade de um objeto, tá? Então, primeiro passo.
vamos considerar nosso sistema de referência. Lembrando que aqui a gente está analisando o movimento em uma dimensão, né? Então eu vou escrever velocidade em 1D, uma dimensão. Nesse caso, o corpo se move em linha reta, né? Então eu vou escrever aqui uma linha reta, chamar de eixo X, né? E vamos supor que eu tenho um carrinho aqui. Eu tenho um carrinho e esse carro está numa posição inicial, tá? Eu vou escrever a posição inicial do corpo desse carro da seguinte forma: XI. Esse XI significa o quê? Posição inicial, tá? Ou seja, então vamos supor que inicialmente o corpo está parado numa posição inicial de uma trajetória, de uma pista, tá? E eu vou olhar para o meu relógio, eu vou olhar para o meu relógio e vou dizer que o meu relógio vai estar marcando um tempo inicial. Vou chamar de TI. Esse TI é o tempo inicial, o tempo que meu relógio vai estar marcando quando o corpo estiver na posição inicial, tá? Na posição inicial. E o que vai acontecer? Esse corpo vai começar a se mover, beleza? Então, esse corpo vai começar a se mover, vai andar até parar em outra posição. Eu vou chamar essa posição em que ele parou de posição final, vou chamar de XF, tá? Esse XF significa posição final, tá? E eu vou olhar para o meu cronômetro. Vou dizer que quando ele parar nessa posição final, o meu cronômetro, o meu relógio vai estar marcando um TF, que é um tempo final, tá? Então, a gente viu que o carro, ele se moveu uma certa distância, né? Se moveu uma certa distância. Tanto na medida, no deslocamento, né? Mas também o tempo variou. Então, a gente vê o seguinte: o que é a velocidade? A velocidade é uma grandeza que calcula o quanto de distância um objeto percorre num certo período de tempo. Entendeu? Então vamos supor o seguinte: se eu andar 10 metros em 5 segundos, isso daqui quer dizer que essa taxa de variação 10 metros, 100 metros em 5 segundos é maior que eu andar 100 metros em 20 segundos. Então a velocidade é uma grandeza que pensa assim: quanto maior a distância que a gente percorre com um tempo menor, maior é essa grandeza, maior é essa coisa que a gente está chamando de velocidade. Então a gente vai definir a velocidade, V, como sendo a distância que o carro percorre dividido pelo tempo, tá? Essa distância que a gente percorre, a gente vai escrever da seguinte forma. Eu vou escrever esse ΔX aqui e vou explicar para vocês o que é esse ΔX. Esse delta, sempre que você vê o delta na física, esse delta significa variação, tá? Variação. E então, qual foi a variação de posição que esse carro aqui percorreu? Ele variou da posição inicial até a posição final. Então, como é que a gente calcula essa variação da posição? A gente pega a posição final, no caso XF, menos a posição inicial, que é o XI. Beleza? E isso daqui, a posição final menos a posição inicial, me dá a distância que o carro percorreu. Tá? A gente chama de distância percorrida. Beleza? Então a velocidade é essa distância percorrida, ΔX, dividido pela variação do tempo. Se o ΔX me dá a variação de distância, como é que eu escrevo a variação do tempo? ΔT. T minúsculo, tá? Na física a gente usa o T minúsculo. O ΔX é a posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, que é o ΔT, né? A gente viu que a variação do tempo é T final menos o tempo inicial, tá? E é dessa forma que a gente calcula a velocidade de um corpo. Como é que a gente calcula a velocidade de um corpo? Pega a distância que ele percorre, o seu deslocamento e divide pelo tempo, tá? Quanto maior
for a distância que ele percorre com um tempo menor, maior é a velocidade, tá? Beleza? Então é dessa forma que a gente calcula a velocidade, beleza? Então vamos lá. Falando sobre o MRU, novamente, o movimento retilíneo uniforme. A gente sabe que no movimento retilíneo uniforme, é um movimento, como a gente viu, trajetória reta, e a velocidade, ela não varia. Isso quer dizer o quê? Que a velocidade é sempre a mesma. Sempre a mesma. Então, o que é que eu quero fazer aqui? Eu quero achar uma expressão, uma equação que represente a posição de um objeto, de um corpo, de um carro, seja lá o que for, dependente do tempo. Como assim, Eziel? Então vocês vão ver o que é que eu vou querer encontrar. Então vamos considerar novamente a nossa trajetória. Para simplificar o nosso caso, eu vou escrever o carro como se fosse uma bolinha. Então vamos supor que inicialmente eu tenho a bolinha aqui. Essa bolinha se encontra numa posição inicial, XY, né? E vamos supor que quando eu pego o meu cronômetro, o meu relógio, o meu tempo inicial vai ser o 0. O meu cronômetro está zerado, ou seja, o meu tempo inicial é igual a 0 segundos, tá? E esse meu carro vai começar a se mover com a velocidade V. Mas a gente sabe que essa velocidade não varia, é constante, ou seja, a velocidade V vai ser a mesma sempre. E esse carro vai começar a se mover, vai se mover, vai se mover, e o tempo vai começando a passar, até que ele chegue numa posição final. Eu quero que ele pare aqui, pare numa posição final. E qual vai ser a velocidade dele quando chegar aqui? Vai ser sempre V, né? Porque não varia, né? E quando ele chega nesse ponto, o meu cronômetro vai estar marcando o tempo final. Eu vou dizer que esse tempo final do cronômetro é um tempo T. Como assim? Se o tempo inicial é 0, quando o carro começar a percorrer, o cronômetro vai marcar, e quando ele chegar na posição final, eu paro o cronômetro. Vai estar marcando o tempo T. 5 segundos, 10 segundos, 1 hora, tanto faz, entendeu? Então o nosso objetivo agora vai ser o seguinte: quem é, ou melhor, qual é a posição final do objeto? Como é que a gente acha essa posição final do objeto? Da seguinte forma: como é que se calcula a velocidade desse corpo? A gente viu que a velocidade é ΔX dividido por ΔT, né? Só que quem é o ΔX? É x final, posição final, que é o que a gente quer achar, menos a posição inicial, dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial, né? Então bora lá. Vamos lá. A gente quer achar quem é a posição final do objeto, né? Nesse caso, a posição final está aqui, ó. E o que a gente tem que fazer, se a gente quer achar a posição final, a gente tem que isolar a posição final nessa equação. Só que a gente adotou duas coisas. A gente adotou que o tempo inicial aqui, ó, é 0, ou seja, isso aqui é igual a 0, e o tempo final é igual a um tempo genérico t, tá? Então eu vou reescrever essa equação da seguinte forma: velocidade é igual a posição final menos a posição inicial dividido pelo tempo final, que é t, menos 0, né? Aqui vai ficar como? Aqui vai ficar t menos 0, que é igual a t, né? Então eu vou escrever só o t aqui. Então o que é que a gente faz para isolar a posição final? Primeiro passo: a gente tem esse t aqui dividindo, a gente passa esse t para cá multiplicando, né? Então eu vou ter quem? Vou ter v, esse pontinho significa multiplicação, vezes o t, que é igual a posição final menos a posição inicial. Falta a gente fazer o que para achar a posição final? Passar essa posição inicial para cá. Se está negativo, passa positivo, né? Então a posição final, xf, é igual a posição inicial, passou positivo, mais vt, né? Então a mesma coisa, vt mais xi, é a mesma coisa, xi mais vt, a ordem não importa, tá? E dessa forma a gente achou
a posição final, tá? Do objeto. E o que essa equação quer dizer, Zé? Essa equação quer dizer o seguinte, que se eu souber a posição inicial de um objeto, nesse caso, se eu sei a posição inicial dessa bolinha, se eu sei qual é a velocidade que eu vou estar no meu velocímetro, que eu vou ficar apertando no meu velocímetro, eu vou descobrir qual é a posição do corpo em qualquer tempo. Então vamos supor, eu estou parado no quilômetro 20. Eu vou começar a se mover com 30 km por hora. Eu vou descobrir com essa equação eu consigo descobrir qual é a posição final, qualquer posição que eu quero que o meu carro pare, sabendo o tempo. Se eu dizer assim, eu sei a posição inicial, sei a velocidade. Depois de 1 hora eu vou estar parado aonde? Eu vou estar passando por onde? É só substituir na equação. Por exemplo, minha posição inicial está no quilômetro 20, tá? E a minha velocidade é 30 km por hora. Aí eu pergunto, qual a posição final do carro após 3 horas? E essa equação nos fornece até quando a gente está numa pista. Eu quero chegar em uma cidade, mas eu estou em tal velocidade. Quanto tempo eu vou passar para chegar lá? É só usar essa equação. Então, usando esse exemplo, a posição inicial é no quilômetro 20. Estou se movendo com uma velocidade de 30 km por hora. Qual vai ser a minha posição após 3 horas? É só substituir na equação. A equação diz o quê? Que a posição final é igual à posição inicial, né? Posição inicial é 20 mais a velocidade 30, né? Vezes o tempo que eu quero saber qual é a posição final, que nesse caso é 3, né? 3 horas, né? Então bora resolver esse cálculo. Posição final é igual 30 vezes 3 vai dar 90, né? Fica 20 mais 90. 20 mais 90 vai dar 110 km. Isso quer dizer o quê? Que após 3 horas esse meu carro vai estar parado no quilômetro, vai estar passando pelo quilômetro 110, entendeu? E essa equação aqui, XF, essa equação que a gente obteve, ela é chamada de equação horária da posição do MRU, tá? É isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje.